atmosfera de excelência. Nós sentimos o toque da tua graça nessa manhã. E agora teu filho está aqui no altar para ministrar a tua palavra. Que seja de grande valia nessa hora. E que possa trazer um rema no nosso espírito, ó Deus. Ele possa soltar com alegria para o futuro. Seja com teu filho, nós o abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Meu pastor, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Dizer aos santos que é uma alegria poder estar com os irmãos nessa manhã, para junto nós adorarmos o nome do Senhor. Eu quero fazer menção do meu Deus, pois que está aqui essa manhã, não é? É pela bondade de Jesus. Quero ser grato ao meu Senhor por me trazer aqui essa manhã em paz, para nós adorarmos ao Senhor e também, nessa oportunidade, fazer uso da palavra de Deus. Quero glorificar a Deus pela vida do meu pastor. Eu sou Vander, e eu sou fora da lei, né? E ele é o Vander da lei, né? Glorificar a Deus por sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe o seu ministério, lhe faça prosperar. E eu creio e recebi muitas palavras de Deus aqui como proféticas para a minha vida, que fluíram dos lábios do Senhor. Quero glorificar a Deus, não é? Pela vida do meu amigo, pastor João. Deus abençoe. Pode ficar aí, varão, pode dar lugar se quiser aí. Deus, isso aí, Deus vai te usar nesse pé de longo aí, para a glória de Deus, amém? Isso, esse é aquele sonzinho que envolve, que o pregador gosta, o cantor gosta, a igreja gosta. Se tirar, meu irmão, dá briga aqui. Meus irmãos, quero glorificar a Deus, briga espiritual, né? Entre o espírito do pregador, o espírito do levita. Meus irmãos, me faço acompanhado do irmão Márcio. Deus abençoe sua vida, instrumento de Deus, amigo da minha casa. Deus abençoe sua casa. Aos amados irmãos aí do Congresso de Homens, Deus continue vos abençoando. Rapaz, eu pensei nas minhas filhas te ouvindo aqui essa manhã. Elas iam saltar, elas iam correr. Gravei aqui, meu irmão, para levar para elas, e elas vão falar: pai, por que você não me levou? Deus abençoe sua casa, sua família, e lhe leve o mais longe possível, porque o ministério diante da Bíblia não tem limites. Os quatro cantos da terra não tem limites. Meus irmãos, abra sua Bíblia aí, em Gênesis, capítulo de número 26. Rapaz, eu fico feliz quando a gente tem uma igreja espiritual que a conexão ela vai, flui. Gênesis capítulo 26. E nós vamos ler o verso de número 23. E o verso de número 24. E o verso de número 25. E nós vamos falar sobre maturidade. E nós vamos ministrar para homens aqui essa manhã. E eu serei ministrado também para a glória de Deus. Meus irmãos, Deus tem me dado algumas oportunidades. Porque ministério é oportunidade. E ministério é ministrar. E ministrar é servir. Deus nos dá um ministério para que a gente sirva. Se Deus nos deu um ministério e a gente não serve, perdeu o propósito pelo qual Deus deu o dom ou a chamada. Deus tem nos dado a oportunidade de pregar, não é? E não só na minha cidade, lá em Teresópolis, mas no estado do Rio, fora do estado do Rio. E Deus também nos tem dado a oportunidade de escrever. E eu ouvi uma palavra hoje pela manhã, assim que cheguei, nosso amado ali, só me fugiu o nome. Ele falou sobre legado ali, quando a gente acabou de chegar na recepção. E uma das formas de você deixar um legado é você gerar. Se você não gerou, perdeu o legado. Você precisa gerar liderança, você precisa gerar alguém. E nós aprendemos que Jesus
ele mostra que o legado não está na presença, mas o legado está na ausência. Se o ministério depende da sua presença, já não é legado. Jesus, a igreja cresceu mais quando Jesus ascendeu aos céus do que quando Jesus estava. Isso é legado. Deus nos tem dado a oportunidade de escrever, e eu só vou anunciar porque eu tenho dificuldade na minha voz. Tá bom? Eu vou pregar aqui, eu vou dar tudo e talvez no finalzinho vai faltar. Então, 30 segundinhos. É uma série de livros, esse é o primeiro dessa série, Fundamentos da Fé Cristã. Aqui nós trabalhamos a doutrina da regeneração. Hoje a gente tem muito crente, muita igreja, mas todos são regenerados. Então aqui, né, uma abordagem bíblica da introdução do pecado, que perdemos com o pecado, transitoriedade do Antigo Testamento e a suficiência em Cristo, e com uma ênfase na doutrina da regeneração, tá bom? Vai estar disponível lá atrás, hoje por R$10, tá bom? Você vai poder adquirir esse livro. Esse livro aqui, na comemoração dos 500 anos da Reforma, nós estivemos ministrando na igreja presbiteriana, junto com Jeremias do Couto, escritor da CPAD, CADB, enfim, aí um figurão um teólogo muito respeitado no meio das Assembleias de Deus. Guilhermino Cunha esteve falando aqui nessa comemoração, e o Negão aqui também. E aí nós reunimos o material, eu e o pastor Jeremias reunimos o material e fizemos aqui, demos uma continuidade em relação. Obrigado, Deus abençoe. E reunimos o material que nós usamos nessa série de palestras, tá ok? Então tem aqui alguns bons livros e algumas matérias muito interessantes que vão trazer um elevo. Dentre o que nós trabalhamos aqui, nós falamos sobre a relevância do protestantismo brasileiro. Se o legado da reforma vai além das 95 teses e 5 solas, não é? Qual é a relevância do nosso protestantismo? Não é? Se o protestantismo legou boas escolas, boas faculdades, diminuiu os índices de violência, aumentou os níveis sociais, trouxe as duas principais revoluções industriais na Europa e na América, né? Porque nós somos ainda um país atrasado e nós trabalhamos aqui, né, algumas aplicações da reforma na igreja brasileira, e você não pode deixar de adquirir essas duas obras. Amém, meus irmãos? Me perdoem o tempo que eu tomei aí, vamos ao texto bíblico. A minha versão diz assim: depois subiu dali a Berseba. Amém? Cacei pastor João aqui e fugiu. Subiu dali a Berseba. Verso 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de teu pai, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda e os servos de Isaac. Diga, os servos de Isaac. Está fraco, pode ser melhor. Os servos de Isaac cavaram ali um poço. Amém? Você pode se assentar.
Meus irmãos, nós estamos, primeiro, numa igreja espiritual. Segundo, num ano profético. E nós estamos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, num ambiente espiritual, é diferente de tudo. E num ano profético, coisas extraordinárias podem acontecer. Meus irmãos, para nós trabalharmos aqui essa manhã, princípios de maturidade, Deus tem nos direcionado a esse texto. O texto que nós lemos de forma muito rápida vai falar sobre o segundo patriarca, que é Isaac. E a gente não precisa mencionar que Isaac é filho de Abraão, o filho da promessa. É o filho que nasce depois do primeiro, mas torna-se o primeiro, pois que é o detentor da promessa. Isaac, se nós olharmos sob a perspectiva romântica, Isaac pode perder o valor espiritual na história. Por quê? Por que ele pode perder? Porque primeiro ele é eclipsado por seu pai. Seu pai, ele é o amigo de Deus, ele é o pai da fé, ele é o que sai e peregrina. Então ele é alguém em que na Bíblia o seu relato de alguma forma suplanta a sua história, suplanta a história de Isaac. E logo a seguir, quando nós olhamos com a mesma perspectiva romântica, nós temos o seu filho, em que via de regra se identifica muito mais conosco, e pode parecer também que rouba ali os princípios espirituais que a Bíblia estabelece na vida de Isaac. No entanto, ao analisarmos, nós olhamos na vida de Isaac e vemos princípios espirituais de maturidade a serem extraídos na nossa vida cotidiana. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que o verso 1 do capítulo 26 começa de forma introdutória, dizendo que havia fome na terra. Ao descrever isso, Gênesis 26, verso 1, há um destaque de um momento que será contrastado, haverá um contraste no verso que nós acabamos de ler, que foi o verso de número 23. Quando o texto destaca de forma introdutória que houve fome na terra, esta introdução leva a seguir uma atenção do que Deus está estabelecendo, pois que Deus é quem permite a fome. E aí eu vou perguntar, porque essa pergunta ela é apenas retórica. É para você não é o homem que cria fome, é Deus quem permite a fome. E a fome é permitida com um propósito, pois que Deus não é Deus de acaso, Deus é Deus de propósito. Deixa eu já liberar uma palavra de maturidade sobre a sua vida. Não há acaso na sua história. Deus trabalha com propósitos. Aleluia. E aí alguém pergunta, dificuldade, é Deus quem manda? Deus pode não enviar, mas Ele pode permitir. E se Deus está permitindo, há um propósito. E se há um propósito de Deus, se encaixa nele, porque haverá crescimento para a glória do nome. Me preocupa uma geração que não entende que a adversidade é permitida por Deus. Ao olharmos para a vida de Jó, Jó era alguém íntegro. Deus deu testemunho de Jó, homem fiel, reto, se desvia do mal. Ele, antes de haver um ministério oficial, exercia um ministério informal, familiar, em favor dos seus filhos, antes dos filhos pecarem. Em supor, imaginar que os filhos poderiam pecar, ele dizia, talvez informal, familiar, em favor dos seus filhos, antes dos filhos pecarem. Em supor, imaginar
que os filhos poderiam pecar, ele dizia: talvez esse dia os meus filhos pequem. E ele oferecia sacrifício pelo pecado que os filhos ainda nem haviam cometido. Deus permite a adversidade, Deus permite o momento ruim, Deus permite a aflição, de modo que Jó vai morar no monturo, no lixão da cidade. E aí ele vai dizer que há um propósito de Deus no seu momento adverso. Quando a história de Jó parece que vai terminar, e parece que vai terminar de forma trágica, porque a história de Jó em um cinema, em um teatro, seria uma tragédia. Ele vai dizer: antes é o momento em que ele está vivendo, ou que ele viveu em outrora. Antes, ele está demonstrando, ou há uma conotação de que a experiência o transformou. Ele diz: antes eu li, ou eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos ele te veem. Deus permite a fome no tempo de Isaac, e Deus vai aparecer e vai conversar com ele. Deus mandou a fome, mas Deus mandou também a instrução. Deus permitiu o mal, Deus permitiu a adversidade, mas Deus não vai te deixar vagar com os olhos. Aí ele vai dizer o seguinte: eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a tua semente, o teu nome será grande, tu serás como teu pai, mas não desças ao Egito. É legítimo nós trabalharmos em função dos projetos familiares. É legítimo nós trabalharmos em função dos nossos projetos ministeriais. É legítimo você se programar, semear para colher, mas Deus está dizendo: não desças. Por que é que Deus está dizendo isso? Porque no Egito o seu pai falhou. No Egito, Abraão vacilou. E o Egito é uma representação da sedução do mal. Deus está dizendo para ele: respeita os meus limites. Viva nos limites que eu estabeleço. E quando você vive nos limites que eu estabeleço, você está debaixo da minha jurisdição. E quando você está debaixo da minha jurisdição, quem cuida da tua casa sou eu. Quando você está debaixo da minha jurisdição, quem cuida da tua vida sou eu. Quando você está debaixo da minha jurisdição, quem cuida dos teus negócios sou eu. Então não saia dos meus limites. Deixa eu dar uma palavra de maturidade aqui. Porque tem horas que parece que sair dos limites traz mais vantagem. Tem horas que atravessar a linha de demarcação dos nossos limites de cobertura espiritual será melhor. Mas deixa eu dizer para você: respeita os limites da autoridade que Deus estabeleceu. Duvido que tem isso na Bíblia, eu mostro. O povo saiu do Egito, e quando o povo sai do Egito não tem nada. E o que eles têm, que é muito, não é? Embora não tenham nada, porque não tem território, não tem identidade, não tem governo, só tem um Deus e um Moisés maluco, e um Deus que encheu eles de ouro, de prata e de cobre. Mas eles não sabiam o que fazer com tudo isso. Deus os tira de um lugar que para eles até então era de escravidão, mas era cômodo, e os leva para o deserto. Só que nós bem sabemos que no deserto há uma disparidade de temperatura. Durante o dia, sol escaldante. Durante a noite, não há vegetação, então o frio é muito intenso. E o que é que Deus faz para estabelecer uma aliança de proteção? Deus dá uma nuvem. O que é que Deus dá? O que é que Deus dá? Só que a nuvem, ela faz sombra, e a sombra tem um limite. Quando você está no limite debaixo da nuvem,
há refrigério. No limite debaixo da nuvem tem proteção. No limite debaixo da nuvem Deus está cuidando. No limite debaixo da nuvem o deserto não muda, mas a mão de Deus está protegendo lá. Então deixa eu liberar uma palavra. Não saia debaixo do território de Deus. Não saia debaixo da nuvem do seu pastor. Não saia debaixo da nuvem da tua liderança. Não saia debaixo da nuvem da palavra. Fica debaixo da proteção. Olha o que é lindo. Quem é que acabou de falar com Isaac? Quem? Quem é que acabou de falar? Deus se manifestou. É culto ou não é? É presença ou não é? Isaac sai da presença e ele vai para Gerar. Quando ele chega em Gerar, ele começa novos relacionamentos. E quando ele começa os seus novos relacionamentos, alguém pergunta: quem é essa linda mulher? Aí ele, temendo, ele com medo de morrer por causa dela, ele diz: é minha irmã. Deus acabou de falar com o camarada, Deus acabou de se manifestar no altar, Deus acabou de fazer promessa, e ao ingressar em novos relacionamentos, ele começa com mentira. Aqui eu sei que não tem, mas Teresópolis tem muito. Deus acabou de falar na terra, ele sai debaixo dessa glória e ele volta à rotina, porque parece que o fato de Isaac ser patriarca de alguma forma diminui os seus defeitos. Isaac era um vacilão. Isaac, na sua peregrinação e ao iniciar novos relacionamentos, ele já começa querendo tirar vantagem. Ele começa desprotegendo a família. Ele acha que se dar bem é melhor do que proteger sua casa. É maturidade o ano, né, pastor? Mas não tem maturidade aonde não há proteção no seu lar. E você é o sacerdote da sua casa. É você quem baliza as paredes, é você quem coloca as portas, é você que dá sustentáculo, é você que dá proteção. Então, nesse ano de maturidade, não desproteja a tua casa. Meu ministério está arrebentado, pastor, o diabo entrou lá, Satanás fez uma arruaça. Foi você que deixou brecha, rapaz. Foi você que não teve maturidade para entender os valores que existem dentro da família. No seminário, o pastor contou uma ilustração de que tem coisas que nós fazemos e coisas que o diabo faz. Aí na ilustração ele disse que tinha um moleque soltando pipa na laje. E aí o vento virou para lá e a beira da laje estava ali. O moleque, sem vigilância, soltando pipa e andando para trás. Aí o diabo falou assim: vou sair daqui porque esse moleque cai e vão botar a culpa em mim. Tem horas que o diabo vai para a vizinhança mais próxima, porque a sua queda já está tão iminente que ele não precisa nem fazer esforço para te derrubar. Agora deixa eu liberar uma palavra do céu para a tua vida. Para de espiritualizar os teus próprios erros. Para de colocar a culpa no diabo naquilo que você abriu mão. Família é inegociável. Valores é inegociável. Presença é inegociável. O Senhor te estabeleceu como sacerdócio. Agora deixa eu te mostrar que a Bíblia ensina que um abismo chama o outro detentor da promessa. E aí certo dia ele deixa a janela aberta. E o texto vai dizer que Isaac está brincando com Rebeca. Ele suaviza.
E quando Abimeleque passa e olha e vê a janela aberta, ele diz: ora, tu nos fizeste o mal, porque certamente ela não é tua irmã, ela é tua esposa. E só tem uma brincadeira que conota o fato de o marido não ser irmão e nem a mulher ser irmã, mas ser esposa. Se a janela estava aberta, e se ele expõe uma brincadeira de marido e mulher que não é outra, mas é sexo, significa que ele abriu a janela da sua intimidade. Sabe o que é isso? São coisas que nós precisamos e temos necessidade, e que precisam ser feitas dentro de 4 paredes, mas precisa ficar restrito entre o marido e a mulher. Deus não deu o seu corpo para você satisfazer a sua esposa e também abrir a sua intimidade. Diminuiu glória por quê? E aí, pastor, talvez aqui em Nova Iguaçu não tenha, mas Teresópolis, casamentos estão sendo desfeitos porque alguém abriu a janela e mostrou a sua intimidade. Marido que já não protegia no início, não protege no meio, perdeu a noção do que Deus estabeleceu, está demonstrando a sua intimidade. Sabe o que Deus está dizendo? Existem momentos que são sagrados e não precisamos expor a nossa vida emocional, as nossas intimidades. Sabe o que é que Deus está dizendo? O controle da janela está do lado de quem está de dentro, do lado de dentro ou do lado de fora? Quem controla a janela é você, não é quem está do lado de fora. Você entendeu isso? A janela é o mecanismo de compartilhamento. E aí compartilha com quem está do lado de fora aquilo que acontece do lado. Quem pegou isso? Por que que o problema se instala? Porque há um compartilhamento da intimidade de casal. São homens que perderam a espiritualidade e estão usando esse mecanismo para compartilhar o que é para ficar do lado de dentro com quem está vivendo uma vida do lado. Sabe o que Deus está dizendo esta manhã? Levanta, rapaz, fecha a janela, fecha essa brecha, fecha esse lugar aonde de alguma forma vai trazer mal maior, dano maior. Deus está dizendo que tem horas que nós precisamos fechar a janela, o controle está na nossa mão. Só que deixa eu andar aqui, que eu quero mostrar alguns princípios aqui. Não precisa ser nenhum exegeta para entender que nesse período os homens são alguns sedentários, outros seminômades. Isso transforma a cultura daquele povo agropastoril, de forma que eles sobrevivem do que plantam e sobrevivem dos animais em que eles de alguma forma desenvolvem ali a agropecuária familiar. Em geral, por eles serem em sua maioria seminômades, eles dão um pouco mais de ênfase a ovelhas e cabritos ou aos caprinos, ao invés de cuidar de gado. Logo, eles são caracterizados por ser seminômades que cuidam de cabra, que cuidam de ovelha. Diferente de outros povos, isso lhes dá algumas características. Só que o texto diz que há fome na terra. E quando eu olho para a geografia,
existem pelo menos duas formas de Deus dar sobrevivência. A primeira é a chuva, que é Deus quem libera. É Deus quem libera a chuva. É Deus quem manda chover. É Deus quem reúne as características adversas para que possa precipitar a água e molhar aquela terra. Só que existe uma segunda forma, neste lugar, de haver ali a sobrevivência e o alimento. A Bíblia diz que existe um lugar, que é um monte, e no cume desse monte há uma geleira. E o fato de haver uma geleira, esta geleira passa um vento durante a noite, e o vento traz um orvalho que é similar à chuva. Então, por isso que a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque a união ela traz vida, a união ela traz sobrevivência, a união traz crescimento. E ele traz um comparativo, é como o óleo precioso que desce sobre a barba, e a barba de Arão. O óleo sobre a barba não é só porque é o óleo da unção, mas é um óleo para que faça com que os pelos da barba não fiquem para fora, ou não fiquem dispersos. Mas quando você passa o óleo gruda. Quando você passa o óleo une. O óleo traz o que está longe, traz para perto. Por que a igreja precisa ter óleo? Porque no óleo que desce sobre a igreja eu libero. Quem está fora vai voltar. Quem está saindo não vai conseguir pisar do lado de fora. O óleo vai trazer de volta, vai colocar no lugar, vai trazer unidade. E ele continua. É como o orvalho do Hermon. Por que é como o orvalho do Hermon? Porque na ausência da chuva, Deus manda. Oh, meu Deus do céu! Olha o que Deus está dizendo. Na ausência do que você quer, Deus traz o que você precisa. Eu vim aqui esta manhã para profetizar pelo menos para um homem. Na ausência do que você quer, Deus no ano da maturidade vai trazer o que você precisa. Na ausência do que você quer, Deus vai liberar o que você precisa. Na escassez do que você desejaria, Deus está trazendo aquilo que é necessário para você. Quem quer essa palavra? Quem pega essa palavra, vai haver o que você precisa. Quem sabe o que você quer é dinheiro. E Deus está dizendo, você precisa de maturidade. Talvez o que você quer é uma projeção na sua carreira secular. Deus está dizendo, eu tenho ministério para você. Na ausência do que você quer, Deus libera o que você precisa. Deus não mandou a chuva. E Deus também não mandou orvalho. A chuva, ela iniciava no final do ano. E ela seguia-se aumentando até o início do próximo ano. A chuva começava pequena e ela terminava mais forte. Pois que no início do inverno, Deus mandava uma chuva de preparação da terra. A segunda chuva era uma chuva de preparação do fruto. Por que a chuva que molhava a terra não era uma chuva forte? Porque para preparar a terra precisava ser gradualmente e de forma mais lenta. Para preparar o fruto precisava ser uma chuva mais forte e mais rápida. Então aquilo que Deus começava pequeno, Ele terminava grande. Aquilo que começava pequeno, Deus terminava grande. Eu estou liberando uma palavra no ano de maturidade. Quem sabe você está olhando e está começando pequeno. Pode começar pequeno, mas para a glória de Deus vai terminar grande. Oh meu Deus do céu, quem sabe você está olhando e não tem a intensidade que você pensou, mas será suficiente para regar, será suficiente para nascer, será suficiente para dar origem. Vai começar pequeno, mas vai terminar grande. Você consegue liberar essa palavra para alguém? Pode começar pequeno, mas vai terminar grande para a glória dele. Pode começar do tamanho que ninguém veja, mas vai brotar, vai nascer, vai brotar. E Deus fará. Só que eu quero mostrar uma impossibilidade aqui. Isaac
reconhece o erro e ele tem algumas sementes. O que é que ele tem? O que é que ele tem? Semente serve para duas coisas. A primeira é que você pode comer semente. Quem aqui essa semana comeu feijão? O feijão que você come é semente do feijão. E quando você planta feijão, nasce o quê? Quem aqui comeu arroz essa semana? O arroz é a semente do arroz que você come. Quem aqui comeu milho? Milho a gente come menos, né? Cereal. É semente daquilo que a gente pretende comer. Então a primeira coisa que a semente pode fazer é saciar a minha fome. E fome é um estado, é um momento. E ele poderia comer a semente. Só que se ele comesse as sementes, ele eliminava o seu futuro. Então o que é que ele fez? Ele fez a segunda coisa pelo propósito da existência da semente. Ao invés de comer a semente ou de guardar a semente, ele lançou a semente. Só que tem um problema. O que é que o texto diz? Que tem fome. Se tem fome, tem seca. Se tem seca, não chove. E se não chove, a semente não vai. Só que há um segundo problema. A Bíblia vai dizer que havia passado o período propício para que ele lançasse a semente. Por quê? Porque é o fato de Deus ter negado as chuvas no final do ano. O ano já tinha acabado e o ano já tinha virado, e eles iniciavam um novo ano. Só que o ano que eles iniciavam com fome. Eles iniciaram sem chuva, eles iniciaram sem perspectiva. Só que ao invés de comer a semente, ele creu no Deus que negou a chuva, mas que não perdeu o controle da história. Aí ele lança a semente num terreno impróprio. Diga, o terreno era impróprio. O tempo, diga o tempo, está fraco o tempo, era impróprio. Mas ele lançou a semente. E olha o que o texto vai dizer: naquela mesma terra. Por que naquela mesma terra? Porque a terra não mudou, é a terra seca. Naquela mesma terra. E o texto vai piorar e vai dizer: e naquele mesmo ano. Por que naquele mesmo ano? Porque está errado, ele tinha que ter plantado no ano anterior, mas ele plantou depois do período, ou seja, a terra não era boa e nem o momento era bom. Mas o texto diz que é naquela mesma terra, e o texto ainda diz que é naquele mesmo ano. A terra não muda e o ano não é o ano propício, mas Deus está dando crescimento. Eu vim aqui para liberar uma palavra de profecia, pelo menos para uma pessoa. Quem sabe alguém está dizendo que o tempo não é bom, é crise. Alguém está dizendo: nessa terra não vai gerar, na tua casa não vai dar certo. Deus está usando os meus lábios para ser profeta. É nessa mesma terra em que ninguém não dá nada. É nesta mesma terra em que está condenada. É nesta terra em que estão dizendo que há maldição. E Deus está usando os meus lábios. É nesse ano da maturidade, vai haver crescimento. Deus vai mudar a história. Não é você, mas é Deus quem vai fazer. E vai ser para a glória dele. Quem crê nisso? É nesta mesma terra. E será neste ano. 2019 não termina sem a tua casa ser abençoada. 2019 não termina sem o milagre de Deus na tua história. 2019 será um ano marcado pela mão de Deus na tua casa. Aleluia. Você está pensando que Deus vai te decepcionar? Você está pensando que o meu Deus não está precisando piorar para que a glória seja atribuída a Deus e não a você?
Aquete o teu coração, porque é Deus trabalhando na sua história. Eu sei quando eu estou pregando e eu sei quando eu estou sendo profeta. Eu estou liberando uma palavra de vitória para alguém aqui esta manhã. Aquieta o teu coração, porque a mão de Deus está passando lá na tua casa e a glória de Deus vai passar lá para mudar a história do terreno. É a mão de Deus que vai passar lá. Só que deixa eu intensificar aqui para eu caminhar para o final. Só se você quiser e tiver força. Diga: a pior coisa é Deus abençoar quem não está preparado para receber bênção. Pergunta para mim por quê? Deus não falou com ele? Ele não está se relacionando com mentira? Deus não falou com ele? Ele não está abrindo a sua intimidade para os outros? Ele não está mostrando que não deve para os outros? Aí a terra está ruim, está todo mundo em crise, ele lança a semente dá, Deus prospera 100 vezes mais, e parece que pecar deu certo. Parece que quanto mais eu peco, mais Deus me abençoa. É graça sobre graça. Deus não te chamou para promiscuidade não, vaso. Deus te chamou para ser santo. Está dando certo pela misericórdia de Deus, mas cuidado. Cuidado. Com Deus não se brinca. Deus cria então um ambiente e tira Isaac das planícies. Deus cria um ambiente e tira Isaac das planícies. Quem é que criou o ambiente? E para onde é que ele vai? Para o vale. Deus o tira da planície e o conduz ao vale. Vale é um lugar aonde você passa. Vale não é um lugar onde você reside. Só que quem envia ele para o vale é o ambiente que Deus permitiu. Só que nesse vale não é como os nossos. Você passa no Vale de Teresópolis, você está vendo planta, você está vendo flor, você está vendo árvore. Você vai num vale lá no Paraná, lá em Foz do Iguaçu, meu irmão, é água de um lado, é catarata do outro, a Argentina está do outro lado. Rapaz, você não quer nem sair daquele vale mais. Só que esse vale aqui é um vale onde tem chacais. É um vale onde tem escorpiões. É onde a morte espera de braço aberto. E aí tem alguém vendo Isaac ir para o vale. E alguém vendo ele ir para o vale está dizendo: vai morrer. Vai morrer. Está sentenciado. E há uma coisa que você consegue fazer à distância, para que você entenda que a morte no vale, você não precisa estar perto. Basta você olhar para o céu. Se as aves de rapina descerem, significa que alguém morreu, apodreceu e está na hora das aves pegarem. Só que se as aves ficarem voando e não descer, significa que lá ainda tem. Sabe o que Deus me autoriza a dizer? Se depender de Deus, o urubu vai morrer de fome essa manhã. Esse vale não vai te matar, esse vale vai preparar maturidade para a tua casa. Vai preparar maturidade para a tua vida. Por quê? Porque quando ele chega no vale, ele desentulha os poços que o seu pai cavou. No vale
não dá para ficar inerte. Se há uma coisa para se fazer no vale, é a mesma que o pai já fez quando passou lá. Essa aqui é para você saltar. Isaac não inventa no vale. Isaac faz a mesma coisa que o pai fez quando passou. Pastor, minha geração tem um problema. Hoje, muitas coisas para nós são novas. E tem gente querendo inventar no vale. Só que no vale não dá para inventar. Para passar no vale e passar bem, tem que fazer a mesma coisa que o pai fez quando passou. Não dá para inventar no momento da adversidade. Tem que fazer a mesma coisa que Jesus fez quando passou lá. O pai mostrou para vencer o vale, é só imitar o pai. E tem gente que não está atentando para o que o pai fez quando passou. Na adversidade, tem que ser o mesmo que ele fez. Ele cava. E o que é que ele acha? O que é que ele acha quando cava o poço? Terra. Você achou que ia ser fácil? Não, cava mais um pouquinho. E aí ele cavou, e aí o que é que ele acha? Pedra. Porque os poços estavam em entulho não é terra, entulho é pedra. Você achou que estava muito fácil, né? O pai já fez, vai ser molinho. Quem te enganou? Você esqueceu que ele disse: no mundo teríamos aflições? Vai te afligir cavar esse poço. Mas há uma promessa de Deus: tenha bom ânimo porque eu venci. Vai ter água quando você chegar lá. Vai até o final porque tem a promessa. Vai até o final porque tem água viva. Vai até o final porque o refrigério chega. Vai até o final porque a morte vai ser vencida. Vai até o final que Deus vai estabelecer um tempo novo. E aí alguém está esperando a morte. Só que Deus está promovendo vida no vale. E aí quando eles chegam, já que o urubu não mandou o recado, e quando eles chegam lá e eles olham, no lugar onde ninguém prosperava, Isaac crescendo. E aí eles começam a contender por causa do poço. E o texto diz que os pastores começam então a contender: essa água é nossa, essa água não é tua, tu é forasteiro, isso aqui não te pertence, vai embora para a tua terra, aqui não é o teu lugar. E aí por causa da contenda ele se entristece. E ele chama aquele poço, ele nomeia. E ele chama aquele poço de Ezeque, por causa da contenda. Porque Ezeque quer dizer maturidade. Olha só, você quer o poço? Fica com ele para você. Virou as costas para a contenda e foi trabalhar de. Por que a gente tem medo de dizer que foi trabalhar de novo? Está com medo de eu profetizar para você agora? Que vai ter que cavar um poço novo? Tem hora que a gente fica com medo de dizer que vai ter que cavar um poço novo. Ninguém morre por causa do trabalho não, meu irmão. Porque no final do trabalho tem galardão de Deus para a tua história. E aí ele cava de novo. Qual é a primeira coisa que ele acha? A segunda. A terceira. Água. O primeiro poço já me deu experiência. Eu não vou parar na superfície. Deus vai me levar à profundidade. Eu vim aqui liberar uma palavra de Deus. A experiência vai fazer você gostar da profundidade.
profundidade. Eu vim aqui liberar uma palavra de Deus para alguém. Vai haver profundidade no teu ano da maturidade. Deus vai te levar a lugares profundos. Deus vai te levar a experiências profundas. Deus vai te levar a águas profundas, profundas, profundas. Você vai deixar a água dos artelhos. Você vai deixar a água dos lombos. Deus vai te levar à profundidade. Levante as suas mãos mais alto que você puder. O ano da maturidade produz experiências profundas. Se prepare para a profundidade que Deus vai liberar na tua vida. Se prepare para a profundidade das tuas experiências. Deus trará um tempo de glória. Eu estou sentindo a presença profética de Deus aqui nesse ambiente. Só que eu vou mostrar uma coisa para você. Quando ele cava e é bem sucedido de novo, não tem só contenda. Agora ele tem inimigo. E ele chama aquele poço de Sitna. Sitna é uma raiz antiga, uma raiz arcaica, que dá origem a uma segunda palavra, que é Satanás. Ou seja, Satanás deriva de Sitna, que é inimigo. Satanás quer dizer inimigo. E por causa do poço ele fez. E quem é que deu o poço? Quem é que deu o poço? Deus mandou inimigo para mim? Não. Não é Deus. É o que Deus dá. E tem gente querendo brigar com o que Deus te deu. Só que a bênção de Deus não está no poço. A bênção está no Deus do poço. Eu vim aqui liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deus é maior do que microfone. Deus é maior do que igreja. Deus é maior do que ministério. Deus é maior do que aquilo que você está exercendo. Deus é maior do que dinheiro. Deus é maior do que aquele carro. Podem ficar com o olho grande. A minha bênção não está no carro, não está no dinheiro, não está no microfone. A minha bênção está em Deus. 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 A minha bênção está no Deus que fez o céu e a terra. A minha bênção está no Deus que fez o lençol freático. A minha bênção está no Deus que fez o hidrogênio. A minha bênção está no Deus que fez o oxigênio e uniu as moléculas de hidrogênio com oxigênio e transformou em água. A minha bênção está nele. Quem pode dizer isso? A minha bênção está em Deus. Está em Deus. Está em Deus. Caminho para o final, prometo. Ele ficou em Ezequiel? Não. Ficou em Sitna? Não. Saiu. Cavou um outro poço. E Deus deu água de novo. Percebe isso comigo? Brigou na planície, desceu. Brigou no vale, andou. Brigou no próximo poço, ele andou de novo. O que Deus está proporcionando, está tirando do lugar que Deus não deseja que ele esteja. Está levando para o lugar aonde Deus projetou para a sua história. Eu vou ter que profetizar isso aqui.
Este problema nunca foi para te ferir, matar ou te arrancar a história. Deus permitiu uma experiência de maturidade e crescimento para trazer experiências para você crescer como homem, como pai, como gestor, como crente, como ministro, como sacerdote, escrevendo a tua história até você chegar no lugar onde Deus estabeleceu e te encaixa no plano dele para a glória. E aí ele cava o último. Ninguém contende com ele. Ele diz: aqui ninguém contende, eu consigo crescer, eu alargo a minha tenda. Mas aqui não é o meu lugar. E embora Deus lhe colocou em Rehobote, ele acorda um dia de manhã e diz: vamos desfazer isso aqui. Porque eu estou andando em círculos. Deus está multiplicando a minha sementeira, mas eu estou andando em círculo. Deus está multiplicando os meus servos, mas eu estou andando em círculos. Aonde eu coloco a mão, Deus prospera. Mas me mostra como é que está o relacionamento de Isaac com Deus. Aí o texto que nós lemos diz assim, ó: depois. Depois de quê? Depois dessa história. Aí o texto vai dizer assim, ó: subiu dali para Berseba. Se ele subiu, ele estava, mas quando cai em si, Deus leva. Quando a maturidade chega, não precisa fazer esforço. Deus vai te elevando, te elevando, te elevando. E a elevação é natural, não precisa fazer força. Deus te leva para o centro da sua vontade. E no centro da sua vontade não é embaixo, o centro da sua vontade é em cima. Tanto é que o texto de Apocalipse diz: lembra-te. Para não ferir o texto, de onde caíste. Não é onde. E tem gente que diz: lembra onde caíste, vai lá pedir perdão. Lembra-te, não é onde. Onde é geografia. De onde? Atmosfera espiritual. Você não caiu onde? Você caiu de onde? Deus nunca quis que você saísse de lá, mas permitiu promover um tempo de crescimento, de maturidade, de espiritualidade e de mudança de mente. Quando Deus trabalha na história de alguém, muita coisa pode mudar. O carro muda, a gente fica gordo, às vezes as roupas melhoram, às vezes piora. Mas se a mente não mudar, não adiantou mudar nada. Não adiantou mudar roupa, não adiantou mudar carro. Por isso que, para que Deus transforme alguém, Ele usa a metanoia. Metanoia no Novo Testamento é mudança de... Se a mente muda, a prioridade muda, a conversa muda, o que eu quero muda. E aqui eu termino. Olha o texto, para a gente orar. Quando ele chega em Berseba, quem é que estava lá? Deus. E Deus aparece para ele e promete o que havia prometido antes dele sair. Quando ele entende que o lugar dele não é onde ele estava, onde ele foi, mas aonde ele não deveria ter saído, Deus aparece. Eu sou contigo. Sua história é minha história. Seu ministério é meu ministério. A minha vontade, ela vai até o teu espírito. E agora a tua nova vontade não é sua, a sua vontade agora é a minha. Olha o que é interessante. Se você me mostrar, rasgue o meu sermão e não prego isso aqui mais. Ou não entendo mais dessa forma. Me mostra no tempo em que Isaac passou em Gerar um relacionamento dele com Deus. Só que agora quando ele chega em Berseba, ele diz: aonde o meu pai passa,
o meu pai estabelece um altar. Só que Isaac está se relacionando sem altar, crescendo sem altar, plantando sem altar, relacionando-se familiarmente sem altar, cavando poço sem altar, sendo bem sucedido sem altar. Sabe o que eu aprendo? Você pode fazer tudo sem altar, mas você não deve fazer nada sem ele. Ei, se havia fome, o que é que ele precisava? Se havia sede, o que é que ele precisava? E o que é que ele tinha que fazer primeiro? Mas ele disse: a minha prioridade não são mais coisas, a minha prioridade é o altar de Deus. A minha prioridade é o altar. A minha prioridade é o altar. Você pode erguer uma de suas mãos? Você vai dizer para Deus, não é para mim, é para Deus: a minha prioridade é o altar. Quem sabe em 2018 você cresceu sem altar. Quem sabe em 2017 você prosperou sem altar. Quem sabe em 2016 você relacionou sem altar. Mas Deus está dizendo: 2019 é o ano do altar. 2019 você se achega no altar. 2019 tudo começa pelo altar. 2019 a maturidade passa pelo altar. Só para quem crê, levante a mão mais alto que você puder. Vai ser no altar que histórias serão decididas. Será no altar que negócios serão feitos. Será no altar que amizades começarão. Será. O que é que ele faz quando chega em Gerar? Desprotege a mulher, desprotege a família. Mente, não é minha mulher, é minha irmã. Só que quando ele chega em Gerar, primeiro vem o altar. Em segundo lugar, eu vou cuidar melhor da minha tenda. Rabadachúria. Isso aqui é só para quem é crente. 2019 será o ano em que sua família será mais bem cuidada. Mas não vai ser bem cuidada pelo teu pastor. Será bem cuidada por você que é sacerdote lá na tua casa. 2019 será o ano em que as estacas do teu altar não vão ficar jogadas. Você vai cuidar da tua tenda. A tua tenda terá tua proteção. A tua tenda terá tua intercessão. A tua tenda terá tua vigilância. Satanás não toca na tua tenda. Homem não toca na tua tenda. Chacal não toca na tua tenda. Escorpião não toca na tua tenda. Satanás vai bater em retirada, porque é alta e você está cuidando da sua terra. Isaac, o altar já pegou fogo. Isaac, você já conseguiu armar a tenda, cara. Vamos cavar o poço, porque quem dá a direção é você. Posso, pastor? Escolhe o lugar, cava o poço. Hoje eu não saio de dentro da tenda. Hoje quem desce nessa tenda não é Deus, sou eu quem vou descer na tenda. Aonde você cavar, vai dar água. Maturidade de liderança não é você fazer tudo, é saber delegar na direção de Deus. Vai dar água na tua mão também. Vai dar água na tua mão. Vai dar água na tua mão também. Vai dar água na tua mão também. Vai dar água na tua mão também. Mas na direção de Isaac. É na direção de Isaac. Mas vai, Rabadachúria. Você pode ficar de pé. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Vai dar água na sua mão também. Diga para alguém. Diga para alguém. Vai dar água na tua mão também. Mas na direção de Isaac. Depois da palavra de Isaac, depois da palavra de Isaac. Oh, Rabadachúria.
Deus vai trazer ordem. Deus vai proporcionar uma ordem. E na ordem de Deus o altar vem primeiro. Na ordem de Deus a família vem em segundo. Na ordem de Deus as coisas vêm em terceiro. Não inverta a ordem que Deus estabeleceu. E sua casa será próspera. Sua casa será uma bênção. Seu ministério será uma bênção. Você vai buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão a... Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Pega suas mãos, declare: se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, yeah. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. E se eu passar, direi. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que nos guarda, ele me guarda, ele declare: em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Aleluia. Erga suas mãos mais alto que você puder. Orebalacharacarasai de canto. Nós estamos num congresso. E
E congresso é um lugar de deixar, de chorar, de extravasar. Aqui a gente não está medindo credencial de A, de B, de A, não. Aqui é lugar dos filhos receber a bênção do seu pai. Então eu gostaria que você viesse até a ponta do altar, todos. Oh glória. Teve vezes que foi num congresso lá em Vitória, e alguém das ministras, até o apóstolo Mike Xi, ele chamou os pastores. Eu fiquei endurecido, falei, acho que eu não vou não. Esse pastor Vanderlei estava lá, e quando veio um pastor, devia ter uns 80 anos, ele chegou, joelhou e deitou. Falei, meu Deus, esse ancião que tem idade para ser meu avô está deitado no chão na ponta do altar. Imagina eu. Oh glória. E aqui a gente está junto agora. Eu vou chamar aqui o pastor Vanderlei Prata, o pastor presidente da igreja, nosso líder e mentor. Oh, meu irmão, o pastor está lá. O pastor é um nobre, é tão simples. Eu estava falando ontem no carro com alguém, disse, o pastor é tão nobre, ele não tem ciúme de nada. A visão do pastor é que você cresça. Então eu quero que você segure a mão do teu irmão que está dizendo, fala assim, meu irmão, nós somos um nessa luta. Diga assim, a vitória da tua casa é a minha vitória. Se você vencer, meu irmão, eu vou bater palma para você. Mas se você chorar, eu vou chorar contigo também. Levanta a mão do teu irmão mais alto que vai, puxa lá para cima. Quem sabe ele está andando de mão para baixo, mas a tua mão hoje vai ajudar dele, vai ajudar, e nós vamos chegar lá. Se você crer, dê uma aleluia mais alto que você puder. Aleluia, aleluia. Se eu passar pelo vale, diga isso, abre a sua voz. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Vai os seus instrumentos agora, vai. Haverá uma melodia, um som na sua casa. Haverá uma atmosfera na sua casa, no teu ministério, na tua saúde. A música triste vai ser mudada por alegria e júbilo e cântico e som do instrumento lá do céu. Levante a sua mão e adore no tempo da maturidade. Meu Deus! Aleluia! Abaixar a massa. William abaixar de casa. O inimigo já fugiu de lá. Pai, oh glória. É isso aí, é isso aí.
Oh, meu Deus. Glória. Senhor, o meu pedido, nosso pedido é: nos ajude a melhorar. Que a nossa mente se abra e nos dê um futuro, mais promissor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os poços que ficaram para trás ficaram. Coisas boas no ano da maturidade. Bateu na nossa porta. Entrou no nosso ambiente familiar. E de lá não vai sair mais. Você recebe isso em Jesus? Se prepare para viver um tempo novo. Na presença daquele que vive e reina para sempre. Amém? Diga para o teu irmão assim, ó, se prepara, meu irmão. Vem coisa nova aí. Fica aqui mesmo, fica aqui, vai terminar aqui agora. Aqui, olha para mim aqui. Em primeiro lugar, agradecer a Deus que esse projeto que vai ser no ano que vem, depois do pastor presidente da igreja, pastor Vanderlei Prata, que é um homem, amigo, um grande líder. E agradecer também os pessoal que vieram. Só quero te pedir uma coisa. Eu sei que o apóstolo Marcão não vai poder vir, que ele tem compromisso lá na Tijuquinha hoje, lá no Rio. Mas por favor, venha à noite. Pastor, aí a gasolina tá difícil. O ponteiro lá nem vai mexer. E se você vir, pode vir com o ar ligado, que a gasolina vai multiplicar. Você recebe o da mão aí. Porque se você vir, você vai dar força à noite. Queria agradecer o apóstolo Joel. Seu pai, uma vez, eu tive um problema na vida espiritual, que eu tive uma queda muito grande. Foi um momento muito difícil, vocês sabem a história. E eu sempre ia em Volta Redonda e levava uma galera. O apóstolo Joel nunca falou comigo, nada, porque até não precisa ficar bajulando ninguém. Aí quando eu tive a queda, que eu fui lá no chão, que tu fica tudo ralado. Aí o pastor Vanderlei me chamou para a gente ir no café lá. A Sara não foi. Aí o apóstolo chamou o pastor Vanderlei. Eu fui lá na cantina. Aí mandaram me chamar. Pô, o apóstolo te chamando lá. Eu vim bem sem graça. Aí ele estava na sala sentado com o pastor Vanderlei. Aí quando ele entrei, ele falou assim: Paulinho, me chama de Paulinho. Paulinho, meu amigo, que bom te ver, rapaz. Hoje você vai sentar na minha mesa e vai comer comigo. Aquilo ali nunca mais eu esqueci. Porque bater nas costas é mole. Quero ver alguém te honrar. Levanta a mão. Na hora da tua crise, da tua dor. Esse é o verdadeiro líder. E eu me senti uma força tão linda. Rapaz, você e Vanderlei hoje são meus amigos, vão comer aqui, tá. Então isso marcou o meu ministério. E o Ronan, por ter vindo com os meninos. Tinha uma menina lourinha da Volta Redonda que cantava muito também. Ela foi para São Paulo, não sei, que o marido dela era um moreninho. Eu gostava muito dela. Aí eu fui lá, vi ele. Aí eu falei assim: rapaz, tem um magrinho lá. Magrinho que de frente está de lado já sumiu. Mas ele é muito bom, cara. Deus abençoe você. Vamos dar um aplauso pelo pessoal lá do pastor. Eu quero te ver aqui à noite. Quero ver até o deputado Valnei Rocha aqui à noite. Aqui, ó. Ele está aqui, ó. Vamos para casa, vamos, gente. Eu vou liberar você. Pastor, podia ficar, se você quiser ficar aí, você fica. Tem lugar para tomar banho aqui, tem tudo, tem um ambiente. Eu te ligo o arzinho para você dormir lá atrás. E para fechar aqui, a inscrição do Caróis já está aberta, dia 27. O Caróis vai ser extraterrestre. Então, se você quiser, já bota o nome lá, vaga limitada. Firmeza, pessoal, vai ser extraterrestre. Então, só já escreve lá, vamos para casa, vamos. Levanta a mão. É o quê? Aí, o homem que mais pede da igreja. Tá certo, aí pede para uma boa. Ó, isso mesmo, varão, boa. Você que vai voltar à noite, traga 1 quilo de alimento não perecível. Ó, isso foi uma falha grave, isso foi falha grave. A gente não tem enfatizado isso.
1 quilo de alimento não perecível. Você vai trazer 1 quilo, Silvio Leitão. Deus vai te dar uma cesta básica, vai multiplicar o teu alimento. Amém? Senhor, muito obrigado por tudo que aconteceu nessa manhã. Pelo preletor, nosso amigo de pastor João, que abriu uma porta hoje aqui nesse ministério. Pai, leva-nos em paz, nos guarda, leva o pessoal de Volta Redonda debaixo da tua nuvem, cobertura espiritual, e que a graça de Deus, o amor do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo seja convosco, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Quem diz amém? Amém? Deus te abençoe. A noite vai ser tremendo também. Pastor João, pastor